velho agricultor vivia do sustento de sua terra perto da Serra da Onça, um lugar idílico cheio de uma atmosfera única. A vida lá sempre havia sido simples, mas não menos frenética. Acordar, trabalhar, dormir, observar o amanhecer e o entardecer, desfrutando sempre de sua luz natural, morrendo um pouco a cada dia, consumido mas não derrotado, mesmo com os escassos recursos, devido às suas limitações de capital. A carroça havia substituído a que herdou de seu pai, que viera da Itália para escapar da Segunda Guerra Mundial, um ato do qual sempre se sentiu orgulhoso. O filho mais novo era audaz, o rei do curral. Ninguém dominava a arte de manejar animais como ele. O mundo animal era seu lar, e ele tinha a habilidade de doma aprendida através da prática do trabalho, lesco-lesco, lufa-lufa. A reprodução humana em grande escala tem levado ao alto consumo e, consequentemente, ao uso de pesticidas para controlar pragas nos campos. No caso de Pedro, não foi diferente. Ele cuidava de um jardim que sua família alugou e, infelizmente, estava preso ao uso desses pesticidas cancerígenos. Agentes mutagênicos estão por toda parte e suas consequências não tardarão a exigir a reparação do solo. O solo, antes fértil, agora exalava um cheiro fétido de morte. A terra ressecada tremia, revelando criaturas abjetas. Não eram as inofensivas Maria Café, nem os conhecidos emboás, mas um horror rastejante, um gôngolo descomunal, cujo exoesqueleto rangia a cada movimento. O monstro, um parasita faminto, possuía uma boca circular guarnecida de dentes serrilhados. Ao cravar suas presas na pele, o silêncio era quebrado apenas pelos gritos lancinantes da vítima. Pedro Pelanca, enquanto seguia a picada pitando tabaco depois do café, só parou um pouco debaixo da sombra e logo tratou de fungar o rapé. Olhou para cima e constatou sinais de chuva. O vento logo lhe trouxe arrepios, breves anunciações do mal. O suor do rosto e as dores na cacunda pediram para que logo voltasse ao milharal. O milharal o esperava, vasto e verde, com o sol dourando cada grão de semente. Uma promessa firme que a vida não cede, onde o esforço diário se faz permanente. Naquela terra fértil que nutre e expede, crescia o sustento, gentilmente, lentamente. E no peito de Pedro, a força que o excede, sentia o futuro a seguir, mas não pacificamente. O suor escorria-lhe pela barba rala enquanto avançava pelo carreiro batido. O cheiro à terra molhada, antecedendo a chuva, já lhe enchia o peito como um aviso antigo, daqueles que os mais velhos aconselhavam a nunca ignorar. Pedro Pelanca apertou o chapéu de palha contra a cabeça, estugando o passo. Qualquer agricultor sabe que tempestade em época de milharal alto raramente traz bons frutos. Ao aproximar-se da lavoura, porém, algo o fez hesitar. O silêncio, um silêncio gordo, pesado, que até os grilos parecia abafar. Nem o mugido das vacas, nem o chilrear dos pássaros. Nada. Só o rumor baixo, quase subterrâneo, de algo a se mover onde não era esperado. Pedro pousou o saco do rapé no bolso, apertou o facão à cinta, avançando devagar. As primeiras fileiras do milharal estavam tombadas, como se um furacão tivesse passado ali, e o vento mal soprava. Ele então viu um rasto largo, sinuoso, abrindo caminho por entre a terra esfarelada, como se um ser ancestral tivesse ali se arrastado. "Valha-me Nossa Senhora", murmurou. Ouviu então um estalar profundo, uma crepitação ecoica que lhe fez gelar o sangue nas veias. De uma das valas abertas, algo se ergueu. Primeiro, 2 anéis castanhos brilhantes, depois, o corpo alongado, espesso, pulsando como um coração ancestral aprisionado na terra. A minhocuçu monstruosa, o gôngolo gigante, elevou a cabeça, se é que aquilo tinha cabeça, revelando as presas circulares que se chocavam como engrenagens infernais sedentas de sangue. Pedro recuou instintivamente, enquanto a criatura avançava, lenta e faminta. O agricultor,
Apesar do susto, deixou que o instinto falasse mais alto. Conhecia os bichos da terra e sabia que todo animal, por maior que fosse, temia o desconhecido. Meteu 2 dedos no bolso, arrancou um punhado de rapé e, num gesto brusco, lançou-o na face da aberração. O polvo de tabaco espalhou-se no ar e o gôngolo gigante contorceu-se numa ondulação violenta, como se o próprio inferno o invadisse. Aproveitando a hesitação da criatura, Pedro virou-se de costas e correu pela picada, com o coração a martelar-lhe o peito. Mas mal deu 3 passos. Ouviu atrás de si o som terrível da terra a abrir. A criatura o perseguia, implacável, faminta, determinada. Pedro Pelanca percebeu então que não chegaria à casa em tempo. Só havia um sítio ali perto, onde talvez tivesse hipótese de se esconder. A velha cave de pedra, semi-enterrada, construída pelo avô italiano para guardar ferramentas, há muito esquecida. A questão era saber se a porta ainda resistia à força de um monstro daquele tamanho. Pedro corria como se a própria vida dependesse disso. As botas levantavam terra, o chapéu quase voou 2 vezes, com o ar quente a queimar-lhe os pulmões. Atrás dele, o som da criatura era inconfundível. Um arrastar viscoso, intercalado por estalos internos que ecoavam como ossos a quebrar. Cada movimento do gôngolo gigante parecia deslocar a própria terra. A cave de pedra surgiu, enfim, entre 2 amoreiras bravas, coberta de musgo e inclinada como um velho a pedir descanso. A porta de carvalho, reforçada com barras de ferro, estava meio escondida por eras. Pedro se atirou a ela, arrancando a vegetação à pressa. Pelo amor de Deus, aguenta só mais um bocadinho. Sussurrou, sem saber se falava consigo mesmo ou com a porta. Atrás dele, o chão tremeu. A vibração subiu pelas suas pernas e fez seus dentes baterem. O gôngolo estava perto. Demasiado perto. Pedro puxou a aldraba enferrujada. A madeira gemeu, mas não cedeu. O monstro surgiu entre as plantas, erguendo parte do corpo numa espiral grotesca. As presas circulares rodavam devagar, como quem afia a própria fome. Desesperado, Pedro recuou um passo, inspirou fundo e deu um pontapé violentíssimo na porta. A dobradiça, talvez enfraquecida pela umidade de décadas, finalmente quebrou. E a porta se abriu, de rompante, lançando poeira para dentro da cave. Pedro caiu ao chão, ferindo a perna com uma lasca, o que atraiu ainda mais a besta. Desesperadamente fechou-a com força e passou a tranca metálica, torcendo-a até ouvir o clique. E então, silêncio. Um silêncio tão pesado quanto o anterior, mas agora por detrás da madeira. O gôngolo aproximou-se. O som era claro, o roçar de centenas de segmentos duros contra a pedra. 2 golpes brutais atingiram a porta, que estremeceu como se fosse um tambor de couro. A tranca vergou ligeiramente, rangendo. "Não vai aguentar", murmurou Pedro com o coração na garganta. O terceiro embate foi ainda mais forte. Poeira caiu do teto. A madeira arqueou-se para dentro. O facão à cinta vibrou com a pancada. Foi então que Pedro notou algo esquecido no fundo da cave. Um velho barril de ferro, enorme, usado pelo seu avô para guardar cal virgem e cacarecos de antigamente, venenos agrícolas que já ninguém tinha licença para usar, produtos tão fortes que, dizia o avô, matavam praga só de olhar. Pedro correu até ao barril. A tampa estava presa com 2 ferros cruzados. Ele ergueu-os com esforço. A tampa saltou, libertando um cheiro áspero que queimava o nariz como fogo. Lá fora, um novo golpe quase deitou a porta abaixo. Pedro agarrou o barril pelas asas laterais, arrastando-o para perto da entrada. Era pesado como um pecado, mas o medo dá força a qualquer homem. Com o monstro prestes a entrar, Pedro empinou o barril, deixando o pó cáustico escorregar pela frincha que a porta já abria. Uma nuvem branca, corrosiva, espalhou-se pelo exterior. O gôngolo gigante recuou num guincho ensurdecedor, uma espécie de silvo profundo que fez vibrar todo o solo. O cheiro da cal virgem era-lhe mortal, queimava os anéis, corroía-lhe a pele úmida.
Mas o bicho não fugiu. Deu meia volta e começou a cavar para baixo. Pedro arregalou os olhos. Filho da mãe, vai entrar pela terra? A cave era antiga, mas o chão não era sólido o suficiente para resistir a um monstro daquele tamanho. A vibração ensurdecedora veio debaixo dos pés. Terra começou a desprender-se das juntas entre as pedras. Pedro percebeu, num segundo terrível, que tinha de escolher: ficar e morrer soterrado, ou sair e enfrentar a criatura cara a cara. Ele agarrou o facão, apertou-o com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Se é luta que queres, bicho, luta vais ter. Pedro ergueu a tranca. A tranca caiu com um baque seco. A porta abriu-se devagar, rangendo como se chorasse antes do tempo. Pedro Pelanca saiu da cave com o facão em riste, respirando o ar denso e saturado do químico que espalhara. O chão ainda fumegava em pequenas poças brancas. O bicho estava lá, retorcendo-se, mais longe de morto. O gôngolo gigante emergiu da terra a poucos metros, abrindo um túnel como se fosse manteiga. O corpo queimado exibia manchas esbranquiçadas onde a cal o corroera, mas isso só o tornara mais furioso. O cheiro era horrível, um misto de carne queimada e podridão úmida. Pedro avançou. Não corria. Caminhava com a firmeza de quem sabe que a batalha é perdida, mas não abdica da honra. O gongolo ergueu metade do corpo num arco monstruoso. Pedro apertou o cabo do facão, ergueu-o acima da cabeça e gritou: "Vem! Mas você me leva junto." O bicho atacou num movimento único, rápido demais para um corpo tão grande. O choque arremessou Pedro ao chão. O facão voou. A terra soltou um baque abafado quando o tronco colossal se enrolou à volta dele, apertando-lhe as costelas até o ar fugir-lhe dos pulmões. Pedro tentou libertar-se, mas os anéis do monstro eram como vigas de ferro vivas. A pressão aumentou. Ossos estalaram. Ele ainda conseguiu esticar o braço, numa tentativa vã de alcançar o facão caído a uns passos. Os dedos quase lhe tocavam no cabo. Quase. Uma sombra desceu sobre ele. As presas circulares abriram-se. O bicho mordeu. E Pedro Pelanca, homem de lida, de sol e de suor, desapareceu no abraço mortal daquela criatura nascida do veneno humano. A terra estremeceu por um breve instante. Depois, silêncio. Um silêncio espesso, melancólico, como se o próprio campo guardasse luto. O gongolo gigante contorceu-se uma última vez, ferido pela cal e exausto da luta, e arrastou-se para o subsolo. A terra fechou-se sobre ele, como se nada tivesse acontecido. Dias depois, a família encontrou apenas o chapéu de palha de Pedro, tombado ao lado da cave. Nunca acharam o corpo. E desde então, dizem que nas noites de chuva forte, aquelas que trazem cheiro à terra molhada, ainda se ouve um ruído estranho debaixo do milharal. Um arrastar seco, um estalar profundo, como se algo lá embaixo esperasse.